Olá, estaremos agora apresentando para vocês, então, sobre as doenças e também os nematóides que atacam a cultura do feijão, o fazelos vulgares. Segundo alguns estudos, foi originado, então, o feijão lá na América do Sul, no México e também na Guatemala, né? O feijão, no caso, é um alimento, é o principal alimento aqui na nossa região, né, na população brasileira em si, e é uma importante fonte proteica na nossa alimentação, na dieta humana em geral. Então, começando na questão das doenças, a primeira doença, então, que vamos estar falando é a antracnose, que é a Coletótrio lidemanniana, que gera através desse fungo, né? E é uma doença muito importante e também cosmopolita na cultura do feijão. E ela ocorre principalmente nas épocas mais úmidas e também com as temperaturas mais amenas, que fica ali em torno de 13 graus a 26 graus Celsius. Ela é introduzida, então, na área de cultivo pelas sementes, né? Então, essa doença, e é disseminada de uma planta para outra através de gotas de águas, tanto de chuvas quanto na parte da irrigação. Por causar perdas de até 100% quando, então, utilizadas essas sementes infectadas, né? E também plantio sob condições de ambiente favorável. Os sintomas da antracnose, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, ou já viu, já esteve presente algum desses sintomas, em campo, por exemplo, não apenas na cultura do feijão. As lesões, então, da antracnose podem atingir toda a parte aérea da planta do feijão. A presença, então, de áreas necrosadas nas nervuras é um sintoma bem típico no caso dessa doença, que vai mostrar algumas fotos posteriormente. Essa foto aqui mostra, então, a vagem, né, do feijão, toda com as lesões da antracnose. Bom, nas folhas do feijão, as lesões, então, são alongadas, podem vir de cor avermelhadas ou marrom escura, né? Nessas duas imagens, então, temos a presença da doença através das lesões marrom escura, e ocorre principalmente na fase inferior e em menor frequência na parte superior. Bom, nas vagens, as lesões, então, da antracnose são deprimidas, circulares, com a borda marrom mais escura, né, que o centro, que tem a cor acinzentada ou rosada. Nessas duas imagens, a gente consegue observar muito bem a questão dessas lesões arredondadas e também a coloração, que fala que a coloração é com essa borda marrom mais escura, né? Mais escura que o centro, no caso, que o centro fica mais ali em uma cor acinzentada. Então, essa imagem a gente consegue observar bem a questão das lesões. Bom, no caso de vagens recém-formadas, né, o grande número de lesões causa, no caso, o enrugamento e também o encurtamento das vagens. O patógeno, no caso, também é capaz de infectar as sementes, como mostra nessa imagem, provocando, então, os sintomas como, no caso, a descoloração e também a formação de lesões escuras, tanto ali na parte do tegumento ou também na parte dos cotilédones, né? Então, aqui a gente consegue verificar que as sementes ali da vagem já estão começando a ser danificadas, né? O manejo da antracnose, então, nessa parte é o uso de cultivares resistentes, né, sadias, certificadas e também submetidas ao tratamento químico, como, no caso, os fungicidas sistêmicos, né? Essa, no caso, é a forma mais eficiente para o controle dessa doença, que pode estar sendo usada ali no seu campo.
Bom, outra forma de evitar, no caso, a disseminação dessa doença é evitar o trânsito nas lavouras, nessas primeiras horas do dia onde tem a presença do orvalho, porque acaba que você vai estar disseminando para os outros talhões, outra fazenda, fazenda vizinha, através de uma coisa significante que é ali a passagem, o trânsito ali naquela área que está contaminada. A rotação de culturas, né, como gramíneas que não hospedam essa doença, como o milho, e também a eliminação dos restos culturais que ficam ali em meio ao campo, e também, no caso, o cultivo de áreas não contaminadas, são umas formas muito importantes para o manejo dessa doença. Bom, a grande variabilidade patogênica, então, e ampla distribuição dos patótipos reduz a longevidade de uma cultivar resistente, né? Então, dentre essas diversas cultivares disponíveis no mercado, a gente tem aí a BRS Esteio, a BRS Realce, a BRS Esplendor, a BRS Estilo, a IAC de Pomata e a IPR Garça. Então, essas podem ser utilizadas nessa questão da antracnose. Bom, os fungicidas, então, mais recomendados para o controle químico da antracnose, então, são esses como o propiconazole, que é um triazol, é um carbendazim, e entre esses outros, né, trifenil, acetato de estânio, o carbendazim, mais o tiram. Então, recomendo, assim, no caso, aplicações preventivas, né, e alternadas de produtos de grupos químicos distintos, como mostra aqui, como eu falei, alguns, para evitar totalmente os isolados da coletótero, né, então, que pode ficar, através disso, resistentes, no caso, a esses fungicidas. Outra doença que ataca bastante o feijoeiro é a mancha angular, a Pseudocercospora griseola. Essa é uma doença da parte aérea, né? Observada em todas as regiões que produz o feijão. No Brasil, no caso, a intensidade dessa doença aumentou muito nas últimas décadas, as últimas 2 décadas, principalmente no estado do Paraná, no estado de Minas Gerais, no estado de Goiás e de São Paulo. São Paulo teve um aumento muito grande na questão de doença também no feijão. Então, essas regiões teve um aumento muito significante, né, da mancha angular. Bom, como que essa doença ocorre, então, em temperaturas mais quentes e também é disseminada através do vento, né, sobrevivendo também, né, nos hospedeiros alternativos e também por até 19 meses em restos de cultura. Quanto mais precoce, então, for o aparecimento dessa doença, mais serão as perdas de rendimento, no caso na sua lavoura. Então, quando tem regiões sobre as condições favoráveis, né, a esse patógeno, no caso, as quedas podem atingir cerca de 80% no caso da produtividade, um valor muito alto. Bom, os sintomas da mancha angular, então, estão presentes nos principais órgãos do feijão, né, como as folhas, os caules e também as vagens. Nas folhas primárias, as lesões geralmente são circulares, de cor marrom ou castanho. Vai ter uma imagem mostrando muito bem para poder se identificar a doença no campo, né? Já nas folhas trifoliadas, então, as lesões adquirem a coloração cinza e marrom escuro, e o halo que fica entre essas lesões é um halo amarelado, né, em todo o redor dessa coloração cinza, e são tipicamente angulares, e são totalmente delimitados pelas nervuras das folhas, como mostra essa imagem.
o halo totalmente amarelado ao redor da lesão, acinzentado ou marrom, né? E são delimitadas pelas nervuras das folhas. Bom, essa doença em campo, os sintomas são mais evidentes nos estádios mais finais ali do ciclo do feijão, que é o período em que as lesões evoluem, né, e coalescem, levando então à desfolha prematura total ali, daquela área contaminada. Nos calos e pecíolos também as lesões são alongadas e marrom escuras. Bom, nas vagens tem um aspecto circulares, né, marrom castanho, porém não são deprimidas como as lesões da antracnose que eu mostrei anteriormente. A esporulação dela pode, então, ocorrer tanto nas folhas, caules e pecíolos e também nas vagens. Então, ela pode ter uma disseminação através de várias partes ali do feijão. O manejo dessa doença. O controle mais eficiente, então, é a utilização das cultivares resistentes, né? Mas também tem o desenvolvimento de novos cultivares resistentes à doença, que é dificultado pela alta variabilidade patogênica da pseudocercóspora. O que é recomendado, então, é usar o cultivar BRS sublime, que tem uma resistência, no caso, à mancha angular. Para o manejo, então, da doença com a questão dos fungicidas na parte dos químicos, né, recomenda-se, então, principalmente o uso de produtos, então, com ação protetora, né, e como então, os fungicidas à base do mancozeb, ou fungicidas sistêmicos que pertencem, no caso, ao grupo das estrobilurinas, como, por exemplo, a piracostrobina, ou do grupo também dos triazóis, como, por exemplo, o propiconazole ou difenoconazole, ou então a junção de fungicidas com a junção dos dois grupos químicos, né, que tem uma maior eficiência contra a doença, porque vai estar juntando ali os dois que são principais controles, né. A rotação de culturas, no caso, por até 2 anos, e também a eliminação dos restos culturais que ficam ali, né, através, no caso, da aração profunda, são medidas bastante eficientes, né, uma vez, no caso, que o patógeno sobrevive nos restos culturais por um longo período de tempo. Então, é muito importante fazer, no caso, essa rotação. A semente infectada, então, apresenta pouca importância, né, como fonte de inóculo primário e também como um agente disseminador ali da doença. Então, isso é uma parte menos preocupante. A ferrugem uromyces apendiculatus, é uma doença que também, creio que todo mundo já conhece, né, não só apenas na cultura do feijão, mas como todas as culturas. Bom, o prejuízo, então, que a ferrugem causa são maiores, então, quando ela aparece no feijão ali, antes ou durante, no caso, a sua floração, né, em cultivares, então, suscetíveis, ela pode reduzir o rendimento de até 70%, então é um valor muito alto para reduzir, né, a sua produtividade ali. Ela tem sido constatada, então, no feijão, com maior incidência no plantio da seca, do que, no caso, no plantio das águas, né, como foi já falado anteriormente lá pelos meninos, que vão ser falados, quer dizer, pelos meninos, e um longo período de umidade relativa, no caso de 10 a 18 horas, superior, no caso, a 95%, e temperaturas, no caso, de 17 a 27 graus Celsius. Então, favorecem totalmente a infecção dessa doença.
Bom, os sintomas dela é bastante reconhecível, né? Então, ela apresenta essas pústulas marrons com halo amarelo, né, em volta das lesões, como mostra totalmente nessa imagem, o halo amarelado. Bom, os uredósporos, então, desprendem-se facilmente e são disseminados pelo vento. Então, essa é a estrutura de resistência do fungo, né? Então, é facilmente disseminada. Ela ocorre mais frequente, então, nas folhas e podem ser encontradas também nas vagens e também nas hastes. Então, tem ali mais comum nas folhas, é mais observadas, né, nas folhas. Bom, o início ali, então, dos sintomas para ser identificado, no caso, a ferrugem. Então, observar, então, na parte inferior das folhas, né? Então, observa-se manchas pequenas, esbranquiçadas, e também levemente salientes, que pode ser sentida, né, através do toque também. Então, essas manchas vão aumentando de tamanho até produzir, no caso, pústulas maduras, marrom avermelhadas, onde são encontrados os uredósporos, que são a estrutura de resistência desse fungo, que pode ser disseminada para as outras partes da sua lavoura. Essa imagem mostra bem, né, a questão da parte inferior das folhas, como ela fica, né, através, quando está mais madura, quando essas pústulas estão mais maduras, como fica nessa questão de marrom avermelhado, né? Bom, a maioria das cultivares que são comerciais de feijão, elas vão apresentar, então, vão ter disponível o gene de resistência à ferrugem, né? Já que é uma doença que é amplamente distribuída no nosso território nacional, ela é uma doença que tem bastante importância. Então, a maioria das empresas que produzem a semente, elas já introduzem essa tecnologia de resistência nas sementes do feijoeiro. Mas as sementes que são de origem andina, do feijão branco e especiais, eles são mais suscetíveis a essa doença, pois não têm esse gene de resistência. Em relação aos danos causados pela ferrugem, eles são mais severos quando ocorrem mais cedo no ciclo da cultura. Ou seja, na fase inicial, a planta ela ainda não tem como responder ao ataque desse fungo, como já consegue responder nas fases mais adultas. Então, nas fases iniciais, os danos causados eles podem ser mais severos em relação à planta já no seu ciclo final. A mancha de alternária pode ser ocasionada tanto por alternária alternata, quanto também alternária tenus. A mancha de alternária ela também é conhecida como mancha parda. Ela ocorre de forma mais intensa aqui no Brasil, nas regiões do estado de Espírito Santo, São Paulo e na zona da mata de Minas Gerais. Já nas outras regiões do Brasil, ela é uma doença que tem uma importância secundária, ou seja, não é das principais doenças que ocasionam na cultura do feijoeiro. Bom, os sintomas iniciais são pequenas pontuações irregulares e com um aspecto aquoso nas folhas, vagens de coloração marrom avermelhada com bordo marrom escuro. Aqui na imagem nós podemos observar as manchas, né? Elas não têm um padrão, elas são desuniformes e aqui ela já está no estado mais avançado, já está apresentando a necrose no centro. E à medida que essas manchas elas aumentam, elas apresentam umas formas mais circulares,
com anéis concêntricos dentro da área afetada, e o tecido morto, né, esse tecido necrótico aqui de coloração mais escura, ele pode cair dando um aspecto perfurado. Então, no estágio mais avançado dessa doença, esse tecido que já vem sendo danificado pelo fungo, ele acaba vindo a necrosar, e no centro, né, que é a parte onde fica mais escura, esse tecido vem a cair, dando esse aspecto perfurado nas folhas do feijoeiro, que é bem característico dessa doença. Nas vagens, os sintomas eles são diferentes. Os locais afetados, eles podem acabar se unindo ali, as manchas, e formando um risco ou uma listra, em formato de listra, no comprimento da vagem. Nas sementes infectadas, elas apresentam a coloração cinza e riscas marrons. No estado avançado da doença, com condições de alta umidade, as plantas elas adquirem uma coloração marrom ou negra, que já é numa fase ali que a planta já veio necrosar, né? Ela morre, então, ela fica com esse aspecto de coloração marrom ou negra. E para fazer o manejo da mancha de alternária, recomenda-se, então, o aumento do espaçamento entre linhas na semeadura, no momento da semeadura, recomenda-se ter um espaçamento maior, o que vai vir a facilitar a circulação do vento, e isso vai remover o excesso da umidade ali nas entrelinhas, o que diminui, então, a ocorrência da mancha de alternária. Também recomenda-se utilizar cultivares que sejam resistentes, e principalmente nessas áreas que são mais suscetíveis à ocorrência da alternária, deve-se realizar o tratamento químico nas sementes para evitar já no início da cultura que essa doença já venha a ocorrer na planta. O tratamento químico de semente é recomendado para todas as áreas, né? Porque mesmo nas áreas que não é considerada como primária, ainda ocorre essa doença. E se não for tratada as sementes, essa doença pode vir a se tornar uma doença primária, dependendo da ocorrência dela nessa área. O oídio, ele apresenta uma distribuição mundial, ou seja, ele ocorre no mundo todo, porém, ele é considerado uma doença de importância secundária, ocorrendo com maior frequência durante e após o estágio de florescimento da cultura. Ele é favorecido, né, com baixas temperaturas e a falta de umidade no solo, tendo assim, então, um maior desenvolvimento da doença. O oídio ele é causado pelo Erischippe poligone. Os primeiros sintomas que são observados, eles ocorrem primeiramente na parte superior das folhas, com manchas com coloração verde escura, que essas manchas, elas então se desenvolvem em pequenas massas branco-acinzentadas pulverulentas. Essa massa branco-cinzenta pulverulenta é a produção dos esporos do fungo, que deixa ele com esse aspecto pulverulento. E essas manchas, elas podem, então, tomar toda a superfície foliar, vindo a cobrir toda a folha. Em casos das infecções mais severas, as folhas elas podem ficar amareladas e retorcidas, né? E isso vai ocasionar um desfolhamento prematuro. Então, essa planta ela não vai conseguir completar seu ciclo, ou mesmo que consiga completar, não vai ter grão, não vai conseguir encher grãos, porque não vai ter as folhas que vão captar luminosidade para estar realizando fotossíntese. Então, não vai ter energia para essa planta conseguir terminar o seu ciclo. O manejo do oídio,
é evitar o cultivo de cultivares de origem andina nas épocas mais frias e secas do ano, porque essas cultivares andinas, elas são mais suscetíveis ao ídio. Com a doença, ela é favorecida pelo clima seco, a ocorrência de chuvas ou mesmo a água da irrigação promove uma redução dessa doença no campo. Então, recomenda-se o plantio na época mais chuvosa ou que seja realizada irrigação nas áreas com feijoeiro para evitar a ocorrência de oídio na área. E adotar os cultivares resistentes ao ídio. Já existem no mercado várias cultivares que são resistentes ao ídio. A sarna, ela é ocasionada pelo Coletótron truncata. Ele foi identificado, uma doença já bastante antiga, identificada há mais de 30 anos na cultura, e ela vem sendo incitada pelo fungo Coletótron. A doença ela vem frequentemente sendo detectada nos cultivos em plantio direto na região do cerrado, que causa prejuízos consideráveis em algumas áreas isoladas, ou seja, não é em toda a região do cerrado que tem a ocorrência da sarna, em apenas algumas áreas isoladas. E mesmo assim, vem causando uns prejuízos consideráveis nas lavouras de feijão. As condições ambientais que são favoráveis para o desenvolvimento dessa doença, elas incluem altas temperaturas, acima de 28 graus Celsius, e uma alta umidade relativa do ar, e o plantio após a cultura do milho ou sorgo, sendo que essa doença ela pode sobreviver nos restos culturais dessas duas culturas, por isso, então, não recomenda-se plantar feijoeiro logo após o cultivo de milho ou sorgo. Os principais agentes de disseminação de longa distância são as sementes infectadas. Então, ele é uma doença que consegue sobreviver nas sementes, mesmo sem umidade, né? Então, pode ser transportado e sendo disseminado em uma nova área que não tenha a ocorrência dessa doença. Por isso, então, é importante, na hora de adquirir sementes, que sejam sementes certificadas e livres de patógenos como esses que podem sobreviver nas sementes. Já em curtas distâncias, essa doença pode ser disseminada tanto pela chuva, ou também ela pode ser acompanhada do vento. E além ainda, ela pode ser disseminada através dos implementos agrícolas que estão trabalhando em uma área que esteja contaminada com os restos culturais, nem precisa estar com a cultura em campo, porque ele é um agente que sobrevive nos restos de cultura, e esse implemento esteja trabalhando nessa área e vá para uma área que não esteja infectada, ele vai estar levando, então, essa doença para novas áreas. Os sintomas da sarna, eles são, os primeiros sintomas, eles vão iniciar com a formação de uma zona de tecido mais clara, pouco acima da região do colo, nessa parte ali mais próxima ao solo, como mostra nessa imagem, é a parte onde vai se iniciar os sintomas. Inicialmente fica com a coloração mais clara, e depois no estágio de plântula, né? E à medida que essa doença ela se desenvolve, esse tecido ele torna-se necrosado com uma coloração acastanhada. Como mostrei naquela imagem, ele vai tornando-se, então, aquela região que inicialmente ficava com a coloração mais clara, ela vem a necrosar. Essas lesões, elas crescem no sentido longitudinal do caule, e elas aumentam de tamanho, podendo tomar todo o seu diâmetro. Aqui nessa imagem nós podemos observar. Nas áreas necrosadas, pode ser observado um grande número de acérvulos. Esses acérvulos são estruturas da reprodução sexual do patógeno. E quando esses sintomas eles ocorrem na planta, essa planta ela vem inicialmente começa a murchar
perdendo vigor, e depois elas morrem, que ali é cortado, então, a translocação no caule da planta. Nas vagens surgem pequenas manchas negras, contendo também o tamanho dos acébulos do fungo, né? A presença dos acébulos estão também nas vagens. E as medidas de controle para sarna são semelhantes à da antracnose, onde é, então, recomendado não cultivar o feijoeiro no sistema de plantio direto após a cultura do milho ou sorgo, se houver o histórico dessa doença na área, é claro. O crestamento bacteriano comum, ele é ocasionado por bactérias. Podem ser tanto a Xanthomonas falciparum quanto a Xanthomonas citri. Essas bactérias, elas são causadoras do crestamento bacteriano comum, que incide no feijoeiro. É comum, principalmente durante a safra das águas, devido às altas temperaturas e elevada frequência de chuvas. Ou seja, então, para essa bactéria se desenvolver no feijoeiro, ela, então, necessita da presença da água. E os danos ocasionados pela Xanthomonas ocorrem em virtude da ampla disseminação dessa bactéria. E ela também apresenta um difícil controle, podendo ocorrer reduções que variam de 10% a 70%. Então, uma perda bastante significativa na cultura do feijoeiro. A infecção, tanto dos dois tipos de Xanthomonas, eles vão provocar sintomas similares na parte aérea da planta do feijoeiro, que eles atingem tanto o caule quanto folhas, vagens e também pode atingir as sementes. Inicialmente, então, vai se observar a presença de anasarca. Anasarcas são lesões com aspecto encharcado do tecido, de coloração verde escura. Na imagem que nós temos a presença retratando a anasarca, são a parte do tecido que tem uma coloração mais, um aspecto mais encharcado, característico da presença de bactérias. E com a evolução dos sintomas, essas lesões elas aumentam e coalescem. Na extremidade das nervuras surgem halos cloróticos, como aqui na imagem nós temos, já a presença da clorose, né, na folha. Isso mostra já que a doença está num estado muito avançado. Então, e nas lesões que são mais velhas, tomam uma boa parte da folha, né, devido a já estar estabelecido, e um centro necrótico, e o halo amarelo fica mais evidente, caracterizando sintomas típicos do crestamento foliar. Aqui nessa imagem foi o que falei, já é uma lesão que está há bastante tempo, né? Já comprometeu essas folhas, então isso mostra que a lesão já está uma lesão velha. Isso vai levar à queda prematura das folhas sintomáticas ou mesmo a retenção das folhas secas. Nas vagens, os sintomas iniciais também ocorrem a anasarca, né, que é aquela característica de tecido encharcado. Mas, porém, a evolução forma lesões que são diferentes. Elas apresentam forma circular e apresentam uma coloração mais escura, avermelhada, levemente deprimidas. Então, mesmo na mesma planta, né, apresenta dois sintomas diferentes dependendo da parte em que a doença vai estar ocorrendo. Na folha, apresenta uma coloração mais amarelada, né? E nas vagens ela apresenta uma coloração escura avermelhada. Nas sementes, aqui nós temos as vagens, né, com sintomas característicos da Xanthomonas, as lesões nas vagens, características de anasarca.
Nas sementes, a infecção nem sempre leva ao aparecimento de sintomas, mas quando ocorrem, as sementes mal formadas enrugadas e com tegumento amarelo. Então, nem sempre os sintomas eles chegam a ocorrer na semente. Mas quando ocorrem, essas sementes elas vão ficar enrugadas ou mal formadas. E o manejo, que é um método mais eficiente, é o controle genético, com a utilização de cultivares resistentes, como a BRS Notável, BRS Esplendor e a BRS Realce. São cultivares que já são resistentes a xantomonas. E também pode ser realizada a aplicação de produtos cúpricos com o objetivo de retardar o aparecimento dos sintomas na lavoura. A podridão radicular seca, ocasionada por Fusarium solani, é favorecida por temperaturas baixas e pela compactação e alta umidade do solo comum, onde há o cultivo intensivo do feijoeiro. Ou seja, em áreas que tem ocorre com maior frequência o cultivo do feijoeiro, ou seja, o cultivo sucessivo do feijoeiro, e devido à mecanização, o solo esteja mais compacto, pode então favorecer a ocorrência da Fusarium solani. É uma espécie que sobrevive com facilidade no solo e em clamidiosporos, que são estruturas de resistência desse fungo. E com a colonização da matéria orgânica morta do solo. Ou seja, ele sobrevive tanto em restos culturais, como também na matéria orgânica do solo. Então, um fungo que presente numa área, é muito difícil ter o controle desse fungo. Solos compactados e úmidos há uma menor taxa de difusão de oxigênio, um menor número de macroporos. Isso limita, então, o comprimento das raízes, a camada mais superficial do solo, justamente onde acumulam na maior parte dos inóculos de Fusarium solani. Então, quando tem a presença do Fusarium no solo, ele vai retardar o crescimento das raízes, tanto devido à compactação do solo, né, que esse fungo ele desenvolve-se em solos compactados, quanto também pela presença do fungo. Então, essas raízes elas vão ficar limitadas à parte mais superficial do solo, que é onde se concentram as estruturas de resistência do fungo. E assim vai ocorrer a doença nessa planta. Os sintomas iniciais são estrias longitudinais de coloração avermelhada no hipocótilo e na raiz das plântulas, ou nas plantas jovens. Posteriormente, surgem lesões irregulares avermelhadas que coalescem com o desenvolvimento da doença, tornando-se marrons sem margens definidas, entendendo-se até a superfície do solo. Então, as lesões ocasionadas por Fusarium, elas também são irregulares. Aqui na imagem nós podemos ver uma planta que já ocorreu a doença nela, e ela já veio murchar e está morrendo. Isso é típico da doença, esses sintomas. Por que a planta fica daquele jeito? Porque nas raízes, que é onde principalmente o fungo ataca, ele vai fazer fissuras longitudinais necróticas nessas raízes primárias. Nas raízes raízes primárias, né, elas são destruídas devido a essas fissuras, devido ao ter um diâmetro muito, muito pequeno, né? Então, essas fissuras vêm a destruir essas raízes, o que acaba impossibilitando a absorção de água e nutrientes na maneira adequada da planta. Então, a planta ela vem a murchar e não consegue se recuperar porque as raízes dela foram destruídas. E ela não vai conseguir absorver nutrientes, nem muito menos água. Pode ocorrer também
o desenvolvimento das raízes adventícias na parte lesionada, como uma forma de resposta da planta a essa lesão. O patógeno, em casos muito avançados, ele vai destruir completamente o sistema radicular nessa planta, que vai resultar num estande irregular, formado de plantas pouco desenvolvidas, que é bastante característico. Ele não ataca a lavoura inteira em si. Ele vai atacar na formação do estande, ou seja, vai ter plantas menores do que a maioria das outras plantas. Vou falar um pouquinho sobre o manejo, porque é os métodos que facilitam a germinação e a emergência e um enraizamento rápidos favorecem o manejo dessas e de outras doenças radiculares. Subgrande importância, tratamento da semente com fungicida sintético, poder evitar a introdução do patógeno na área do plantio e até mesmo proteger as plantas do desenvolvimento inicial. Produtos biológicos podem ser acrescentados ao tratamento químico, tendo compatibilidade. Além do emprego de cultivares que produzem um maior volume de raiz, recomenda-se a semeadura com a profundidade média de 2,5 a 3 centímetros, evitando, assim, um excessivo número de plantas na linha. O plantio em solos bem drenados e fertilizados ajuda a evitar a introdução do patógeno, assim também como deve-se evitar ferimento nas raízes. É recomendado evitar o plantio sob temperaturas abaixo de 15 graus Celsius. Murcha de Fusarium, Fusarium oxyporum FSP fascioli. A murcha de Fusarium, ela vem se tornando de grande importância em algumas regiões do país, devido ao cultivo sucessivo do feijoeiro. A presença desse patógeno nessas áreas e a pouca atenção com métodos de controle preventivo causa que esse agente da murcha difusória pode inviabilizar o plantio, principalmente das variedades suscetíveis. Em áreas com alto índice de contaminação, o Fusarium também pode sobreviver por vários anos no solo, e é praticamente impossível se erradicá-lo. O prejuízo pode variar conforme a infestação na área, sendo que, imperceptivelmente, quando a doença surge em reboleira, não tem aquela visão assim pequena, né, um modo de falar. Pode ser disseminada pelo vento, pode ser disseminada por trânsito de máquinas, pode ser transmissível pela água. A doença, ela tem uma manifestação principalmente a partir do florescimento e do enchimento de vagens, causando amarelecimento e murchamento parcial, podendo evoluir e matar as plantas. Plantas jovens, quando elas são infectadas, têm um crescimento reduzido, deixando-se estagnada ou até mesmo raquítica. É uma doença típica da combinação entre temperatura amena, com solos compactados e alta umidade no solo. Isso favorecendo um microclima para o desenvolvimento desse patógeno. Os seus sintomas da murcha difusória, ele começa pela raiz, em seguida se desenvolve em direção ao xilema, causando seu escurecimento, o que nem sempre acontece. Durante as horas mais quentes do dia, pode-se observar a perda de turgência, especialmente durante o enchimento de vargens, e reversão dos sintomas quando a temperatura diminui. Quando a infecção se torna severa, a planta morre e, em condições de alta umidade, desenvolve-se próximo
ao colo das plantas a estrutura de coloração cinza e rosada, constituída de micélios e conídeos do fungo. A severidade da murcho difusário aumenta com a presença de nematóides na área, principalmente os platilênicos e molodigenes, porque eles causam feridas nessas raízes e servindo assim até como portas de entrada para que a doença se propague dentro da planta aí. O manejo adequado tipo assim, a utilização de variedades resistentes, né, com genética boa, porém é importante frisar que nem são todas as cultivares que são resistentes a todas as raças do patógeno. Para saber qual raças tem na sua área, indica-se fazer uma coletagem, uma amostragem, né, das plantas contaminadas e encaminhá-las para instituições de pesquisa ou de ensino que trabalham com feijão, né, pois a disseminação do patógeno ela é muito rápida e muito fácil dentro da lavoura. Medidas de controle contra a disseminação dos patógenos pode ser com tratamento de sementes, né, ou também utilização de sementes sadias, né, sementes tratadas com fungicidas, fazendo-se uma semeadura rasa, né, evitando a plantio no período de maior incidência de contaminação dos patógenos, preferência fazer o plantio na época onde que as temperaturas estão elevadas, né, os solos que têm uma boa aração e profundos. É importante fazer uma rotação com gramíneas, né, sem acúmulo excessivo da umidade. São recomendações para a implantação da lavoura. Vou falar um pouquinho agora sobre o mofo branco, que é o Sclerotinia sclerotium, que se trata-se de um mofo branco, é uma das doenças mais destrutivas que atacam o feijoeiro comum. As sementes infectadas, elas morrem durante a sua germinação, né? Essa doença, ela é observada em plantios no período de outono a inverno, né? Principalmente sobre áreas irrigadas. Isso acontece devido ao comprimento dos dias serem mais curtos e a temperatura mais amenas, e possui uma alta umidade devido à disponibilidade de água aplicada pelo sistema de irrigação. Outro ponto que favorece a ocorrência das doenças na lavoura está relacionado com o espaçamento entre as plantas. Lavoura que eu cultivo é mais adensado, que tem menor entrada de luz no dossel das plantas, onde que favorece um microclima para a germinação e desenvolvimento do fungo. Uma característica importante sobre essa doença são as suas estruturas de resistência, que pode sobreviver de forma viável no solo por apenas pelos seus 5 anos, em média, mais ou menos. Essas estruturas são denominadas de escleródios e possuem a coloração preta e são facilmente observadas em uma lavoura infectada, conforme demonstrado. Os escleródios pode apresentar 2 tipos de germinação. Uma miceliogênica, a qual ocorre a produção de rifas que pode estar presente em sementes e dá origem a uma nova disseminação da doença na lavoura. E carpogênica, que nesse caso ocorre uma produção de apotécios, que são estruturas de formas de cogumelos, que liberam os ascóporos, né, no ambiente,
Os acópolis podem ser disseminados pelo vento, são estruturas capazes de infectar a planta facilmente. O mofo branco é considerado como sendo uma doença monocíclica, ou seja, possui apenas um ciclo primário de infecção. Uma vez que a planta está contaminada, a doença não é contagiosa. Portanto, a propagação do fungo de uma planta para outra pode acontecer, porém, é um evento raro. O ciclo de infecção do mofo branco nas plantas ocorre nas formas de disseminação. Na mesma safra, o escleróide pode se germinar após períodos de temperatura em torno de 18 a 22 graus Celsius, com uma alta umidade do solo, produzindo cogumelos em forma de taça com diâmetros menor que 1 centímetro, chamados de apoitéceos. Os apoitéceos são lisos de cor clara, produzindo cada um milhões de esporos que são lançados no ar. Outra forma de contágio através das flores. As flores frutíferas são infectadas e quando cai sobre as folhas ou haste, se inicia o ciclo infeccioso. As plantas doentes podem produzir dezenas de novos escleróides que permanecem viáveis no solo por vários anos. Em geral, os sintomas do mofo branco iniciam na junção do psilo com a haste, aproximadamente de 10 a 15 centímetros acima do solo, com a formação de micélio branco abundante. O início da infecção, geralmente, coincide com o fechamento da cultura e do seu florescimento, quando as pétalas das flores senescentes são colonizadas pelo fungo, que a seguir invade os outros órgãos da planta. Folhas, hastes e vagens mais severamente atacadas podem apodrecer e cair. Dependendo do local e da extensão da necrose, a planta pode amarecer e morrer. O sistema de plantio direto é uma prática importante, porque a palhada atua como barreira física que reduz a produção de apoitéceos. Como essa Sclerotium, possui mais de 400 plantas hospedeiras. A dificuldade para se ajustar a uma rotação de cultura adequada, pois praticamente só as gramíneas não são afetadas pela doença. O controle químico deve ser preventivo, com a primeira aplicação durante a queda das primeiras flores, em áreas com apoitéceos formados no solo. Produtos biológicos também podem ser utilizados dentro da forma preventiva. As cultivares eretas e precoces ficam menos tempo expostas à doença no campo. Recomenda-se rotacionar fungicidas de grupos químicos diferentes para evitar o surgimento de isolados de Sclerotium resistentes a esses produtos. Outra forma também de evitar são as rotações de culturas em áreas infestadas com um mofo branco. Não deve ter cultivo sucessivo de soja, feijão, uma vez que ambas as culturas são suscetíveis ao patógeno. Podem ser adotadas práticas de rotação de culturas, a qual permite fazer o cultivo das plantas que não são hospedeiras da doença, como as gramíneas, como já foi citado, e assim havendo uma quebra do ciclo do mofo branco. Outra forma também importante é a aquisição de sementes. O uso de sementes sadias, com boa procedência, pode ser prioridade na área de cultivo aí. Mesmo em áreas onde não se tem presença de escleróides, do mofo branco, deve ser feita uma aquisição de sementes de boa qualidade, para se evitar a entrada e a disseminação da doença na lavoura. Para isso, algumas medidas podem ser tomadas, como fazer teste de sanidade do lote de semente, rebeneficiar as sementes compradas, usando mesas de gravidade para retirar escleróides, também se utilizando o tratamento de sementes. O tratamento de semente pode ser realizado por meio de fungicida de ação sistêmica, em conjunto com o fungicida de contato, e ambos devem ser registrados pelo mapa. Em geral, o tratamento de semente apresenta alta eficiência em erradicar os patógenos que estão dormentes no interior da semente.
Outra vantagem também é a escolha de uma cultivar em áreas onde se tem histórico de ocorrência de mofo branco, deve-se preferir principalmente cultivares com porte ereto, como já foi citado, com ápice de crescimento determinado, pois permite maior entrada de luz e circulação de ar. Exemplos de cultivares como a Talgol goiano precoce ou a BRS radiante. Outra forma também de evitar a disseminação do patógeno é o espaçamento de cidade semeadora. Sempre que possível, o plantio deverá ser realizado paralelamente à direção de caminhamento do sol, ou em sentido à direção predominante do vento. A recomendação correta da população de plantas é fundamental para o bom manejo dessa doença. Deve-se evitar também o tráfico de pessoas, equipamentos de áreas infestadas para áreas sem a doença, e a prática que favorece o acamamento de plantas, como alta densidade de plantio e adubação nitrogenada em excesso. Podridão radicular. A podridão radicular é um organismo causado dessa doença, é um habitante comum na maioria dos solos cultivados, capaz de atacar raízes de diferentes espécies vegetativas, onde capaz de atacar raízes de diferentes espécies vegetativas. A importância em cultivo do feijoeiro comum é maior quando se pratica com rotação de curtas com outras leguminosas, em plantio sob temperatura baixa ou amena, com maior umidade do solo. A produção radicular do feijoeiro se constitui num complexo etiológico, caracterizado pelas perdas de estande e vigor das plântulas, sendo responsável por perdas elevadas da produtividade, principalmente em áreas irrigadas, no sudoeste, no centro-oeste, como que essa prática tem sido bastante utilizada. A incidência das podridões radiculares tem aumentado de forma considerável nos últimos anos, colocando em risco a lavoura do feijoeiro nessas regiões onde que utiliza-se principalmente sistema de irrigações aí. Este fungo sobrevive saprofiticamente no solo, infectando plantas nativas ou em estágios de dormência, como o micélio, clamidosporos e microescleróides. Tais propágulos são detectados no solo com relativa facilidade, sendo, porém, de difícil quantificação. Geralmente sobrevive nas camadas superficiais do solo, principalmente nos primeiros 10 centímetros do perfil, devido à sua forte dependência de oxigênio. Os patógenos podem afetar a semente, as quais apodrecem no solo antes ou durante a germinação. Quando a infecção ocorre no estágio de plântula, o fungo produz lesões deprimidas de forma irregular, com uma cor castanho avermelhada na base do caule, que resulta em morte de boa parte do sistema radicular ou tombamento da planta. As plantas raramente morrem, mas ficam raquíticas. As vagens em contato com o solo também podem ser infectadas e apresentar lesões. Inclui o emprego de sementes sadias ou tratadas com fungicidas sintéticos. Entretanto, produtos biológicos podem ser acrescentados ao tratamento químico, se houver e forem compatíveis. Métodos que facilitam a germinação à emergência e o enraizamento rápido favorecem o manejo dessa e de outras doenças radiculares. As mesmas práticas que são recomendadas para o controle de podridão radicular seca também funcionam para a podridão radicular da R. solane. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a podridão do colo, que é o Sclerotium roffe. Ela está distribuída em regiões de climas tropicais, né, e subtropical,
em locais onde ocorrem temperaturas atuais e umidade seguida de períodos de seca. O agente causal afeta um grande número de hospedeiros em diversos gêneros de plantas cultivadas. É uma doença de importância econômica, especialmente na região do norte e parte do centro-oeste e nordeste, pois as altas temperaturas de 27 a 30 graus Celsius e alta umidade, sob ambiente favorável, pode matar a planta infectada em qualquer fase do seu ciclo. Por outro lado, a podridão do colo tem importância secundária em plantios de feijoeiro comum no centro-sul do país, onde prevalecem condições pouco favoráveis ao seu desenvolvimento. Os sintomas iniciais aparecem no colo das plantas no nível do solo, com manchas escuras e encharcadas, estendendo-se pela raiz e nas hastes principal. Em condições favoráveis, o S. Hofs produz lesões encharcadas, frequentemente cobertas por micelos brancos, no qual se desenvolve um grande número de escleróides arredondados do tamanho de um grão de mostarda. Os escleróides inicialmente são brancos, mas rapidamente se tornam-se marrom. A infecção das hastes dos feijoeiros tem como consequência o amarelecimento e a murcha e a desfolha dos ramos superiores, podendo levar à morte das plantas. As medidas de manejo da podridão do colo incluem o emprego de sementes sadias e aplicação de fungicidas sintéticos nas sementes e práticas culturais como rotação com não hospedeiras gramíneas, plantio em solos bem drenados e fora da época favorável da doença, erradicação de plantas daninhas sucessíveis e aumento do espaçamento entre plantas, o patógeno ataca a leguminosa, gramíneas e várias outras famílias, o que limita a eficiência da rotação de culturas para o manejo. Podridão cinzenta do caule, que é a macrofumina facilolina. É a única doença do feijoeiro comum causada por patógeno habitante do solo, favorecida por períodos de estiagem com altas temperaturas e estresses hídricos, podendo atacar a planta em qualquer fase do seu ciclo de vida. Nestas condições, é uma importante causa de falhas no estande, matando as plantas com facilidade. A podridão cinzenta raramente ocorre durante a ocorrência de chuvas regulares ou em áreas irrigadas. As plântulas são contaminadas durante o estresse hídrico por sementes infectadas ou pelos microescleróides existentes no solo. São formados cancros pretos deprimidos, com margens bem definidas, os quais podem rodear completamente o caule. Acima da lesão, a plântula amarelece e murcha, podendo se quebrar-se na altura da lesão. Em plantas já desenvolvidas, a doença progride mais lentamente, causando-se um raquitismo, clorose e desfolhamento prematuro, particularmente do lado onde se localiza a lesão, no qual pode aparecer massa de escleróides. O centro da lesão torna-se cinza e aparecem inúmeros corpos frutíferos pretos denominados psinídeos, macroscópicos, porém de menor tamanho que as escleróides, como a gente pode observar aqui na imagem lateral. As vagens em contato com o solo contaminado são invadidos pelo fungo, infectando assim a semente, e assim disseminando na próxima, se for utilizada essa semente para o plantio. O manejo inclui o plantio de sementes sadias e tratadas, além de práticas culturais que conservem a umidade, sem excesso, e favorecem um enraizamento bem profundo no solo. A rotação de culturas é uma medida incerta, pois o M. facilolina ataca tanto plantas de folhas largas como de estreita, como soja, algodão, milho. Dando continuidade às rotações, elas podem ser planejadas, onde ela vai visar a quantidade de matéria orgânica e produção de palhada para beneficiamento das plantas
e micro-organismos que podem parasitar os patógenos. E nesses casos você tem que visar tanto a parte aérea quanto a radicular, onde quanto mais agressivo for a sua parte radicular, maior área ela vai atingir no solo, posteriormente maior fornecimento de água, a absorção de água ela terá, evitando assim o estresse hídrico. E a palhada, por sua vez, auxilia na conservação de água no solo, evitando superaquecimento, evaporação e utilização dessa água, por causa que o solo estará em temperaturas amenas do que sem a palhada. E também evitando o ambiente favorável à doença. Mosaico dourado do feijoeiro, Green Golden Mosaic Virus. É a principal doença fitossanitária da lavoura do feijão. Ela ocorre nas principais regiões produtoras de feijão do Brasil. Os seus danos são proporcionais à época de infecção da planta durante o seu ciclo. Se ela infectou no começo, no meio e no final do seu ciclo durante o plantio à colheita. Foram observadas perdas, respectivamente, de 88% a 100% num teste. Isso aqui é resultados de um teste, onde o feijão foi colocado numa área onde tinha alta intenção de VMDF, que é o mosaico dourado. De 80% a 100% foi o dano que ela causou na lavoura do feijão, usando parâmetros de testemunha, e até as parcelas onde foi intensivo o uso de inseticidas, ainda houve presença da doença. Ela pode dar início, dando início nos primeiros trifólios, quando o vetor, a mosca branca, é presente na lavoura por cerca de seus 14 dias após a germinação. Ela causa amarelecimento foliar entre as nervuras da planta, dando um aspecto de dourado. Os primeiros folíolos trifoliados frequentemente apresentam curvados para baixo ou encarquilhados, ocorrendo clareamento ou clorose entre nervuras. À medida que a planta se desenvolve, o sintoma pode cobrir toda a folha com intensidade variável de acordo com a cultivar, desenvolvendo sintomas de mosaico. Pode haver deformação foliares, encarquilhamento, nanismo, superbrotamento, retardamento da senescência, retardamento do crescimento. Por que vai acontecer isso? Porque onde realizava fotossíntese não vai mais estar realizando, então ela vai ficar com um porte mais baixo. No caso do superbrotamento, conforme ela quebrou seu ápice caulinar, ela vai tentar rebrotar dos lados para dar continuidade no ciclo. O manejo pode ser cultural, levando em consideração a época de semeadura. O feijão é cultivado tanto no período de águas, seca, outono e inverno. O período de água se encaixa de setembro a novembro. O período de seca de janeiro a março. O período de outono e inverno de maio a julho. O período de águas para a gente é conhecido como primeira safra, onde você vai ter menos ocorrências de doença na parte do feijoeiro, porque ele está vindo pós um vazio sanitário. Então, todas as lavouras também estão dando início, todas as culturas estão dando início na época do plantio também, então a intensidade de doença é menor. Já na segunda safra, que é o período da seca, se encaixa de janeiro a março, é onde essas doenças têm uma intensidade bem maior, por causa que ela já vem migrando de uma cultura anterior. E no período de outono e inverno volta a ser menor também, porque é um período mais frio, com temperaturas amenas, onde vai ter menor fornecimento de água. Normalmente só produzem no outono e inverno quando tem pivô, e com isso também gerará um prejuízo menor devido às doenças e a menor ocorrência de doenças.
E as medidas legislativas que tem que levar em consideração que são os vazios sanitários adotados. O seu reconhecido papel é observado quando adotado continuamente, a despeito de ter um inseto polígrafo, no caso a mosca branca, né? Por outro lado, tem-se o vírus que é restrito a poucos hospedeiros, além do próprio feijão. A resistência é tipo, a Embrapa já não tem nenhuma planta de feijão que seja resistente ao vírus. A Embrapa está desenvolvendo uma planta resistente, geneticamente resistente ao vírus. Já está no seu estágio final, no caso. E o manejo integrado de pragas, onde você vai fazer um monitoramento diário da lavoura, fazendo o controle do vetor, que é a mosca branca, e associando a outras medidas, a controle de plantas daninhas, que seja hospedeira do mosca branca ou do vetor, ou da doença, do mosaico. A utilização de inseticidas para controle, por mais que a maioria dos inseticidas controle apenas o adulto da mosca branca, mas tem alguns que controlam ninfa e adultos, diminuindo também a resistência da mosca branca ao ingrediente ativo, princípio ativo. O controle químico, antigamente, por poucos ingredientes ativos que controlavam a mosca branca, ou produtos que controlavam a mosca branca, ele tinha a geração de resistência muito rápida, porque a mosca branca se reproduz muito rápido. Agora, sobre o mosaico rugoso, Vim rugoso e mosaic vírus, ou BRMV. Mosaico rugoso foi relatado pela primeira vez no Brasil em 1969, com o nome de mosaico em desenho, afetando lavouras de feijoeiro em São Paulo. Depois foi observado no Distrito Federal, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Ele foi se difundindo no Brasil. Foi também encontrado infecções duplas do mosaico rugoso com o mosaico do sul, que não está sendo retratado no trabalho, porque não é de tão grande importância hoje na lavoura de feijão. Entretanto, baseiam-se em agrupamento como vírus, em 5 sorogrupos. O vírus do mosaico em desenho é incluído no sorogrupo do mosaico rugoso do feijoeiro, BRMV, considerando como um esterpe desse vírus. Tipo, o mosaico rugoso ele tem outros mosaicos onde inclui os mesmos sintomas. Então, é considerado como mosaico rugoso. Na maioria das cultivares de feijoeiro, o mosaico rugoso causa sintomas em faixas de nervura. Ao contrário do mosaico dourado, ele vai causar os danos nas nervuras, não entre nervuras. Os principais sintomas observados do mosaico sistêmico predominante na maioria das cultivares, cuja reação ao vírus varia desde mosaico leve a mosaico severo, com boliosidades e deformação foliar típica, podendo deformar desenhos na lâmina foliar. Como podemos ver aqui, forma várias manchas na folha, às vezes até formando um desenho, e também podemos observar a formação de boliosidade. Os sintomas de lesões cloróticas e posteriormente mosaico sistêmico pode ser visto em cultivares de goiano precoce, manteiga e mulatinho paulista. Os sintomas de lesões cloróticas pontuais locais, necróticas ou necrose das nervuras podem ser vistos, por exemplo, em cultivares da Venezuela 36 e IPA 5047. Aqui a parte a primeira foto a gente pode ver a clorose e a segunda foto a parte da necrose em borbulhos. Os sintomas de lesões locais necróticas ou necroses nas nervuras com mosaico sistêmico foram notados no cultivares Rio Tibagi Preto 153, enquanto lesões necróticas, necrose de nervuras com necrose no topo
e morte podem ser vistas em cultivares como Ricobaia 1014 e Rico 23. Apenas alguns cultivares não apresentaram vírus para a sinálica e a tubarão, que não apresentaram inoculação pelo vírus. Agora eu vou estar falando sobre nematóide. Primeiramente, o nematóide no feijão que causa maior dano e de maior importância é o nematóide das galhas, meloidógena, onde as espécies que atingem o feijoeiro comum é o javônica e o incógnita. Ele tem a sua disseminação nas regiões produtoras do algodão, com danos mais evidentes em regiões com épocas de plantio com temperaturas elevadas. Isso daí já volta naquela outra parte que a gente tinha falado, que de primeira e segunda safra são as safras que ocorre a presença de maior temperatura. E aí já proporciona o maior desenvolvimento do vírus, do nematóide. Em solos arenosos, mal drenados, compactados e com baixo teor de matéria orgânica, favorecem também a sua proliferação. Os principais sintomas do nematóide ocorrem no sistema radicular, que tornam-se mal formados com engrossamento e dilatação. Ele vai formar tipo esses nódulos, podendo até ser confundido com rizóbios, mas ele facilmente se descola da raiz. Ela vai formar ou dilatação das raízes ou formar engalhamento, engrossamento da parte radicular, que na manifestação mais conhecida da doença acompanhado pelo amarelecimento da parte foliar e pelo crescimento reduzido das plantas, pelo murchamento nas horas mais quentes do dia. Um nematóide, ele atinge diretamente a raiz, porém a raiz é vamos dizer, a boca da planta, né, por onde ela se alimenta, né, por onde ela absorve os nutrientes e água. Então, danificando a parte radicular, você vai estar atingindo indiretamente a parte aérea, causando esse amarelecimento e essa redução de porte da planta. As galhas podem ser diferenciadas dos nódulos de isóbio que eu tinha falado, que a bactéria isóbio, que é a bactéria que beneficia o fixador de nitrogênio, pode ser facilmente destacável das raízes, e as quais ligam apenas lateralmente. Os sintomas podem ser agravados no caso de ocorrência de interações entre nematóides e fusário, o Fusarium oxysporum fasciole, que é agente causal da murcha fusária. Essa agravação é por causa que, como a planta vai estar debilitada, vai estar mais facilmente de ser atingida por um vírus ou doença por conta da sua debilitação. As principais medidas de utilização de cultivares, as principais medidas de controle é a utilização de cultivares resistentes. Além disso, outras medidas que contribuem para reduzir a infestação do solo é a rotação de cultura, principalmente com gramíneas e com plantas antagonistas da espécie meloidógenas, como crotalária e algumas variedades de milheto. E o Walkelvy, que é você fazer o revolvimento do solo na faixa altura de abaixo de 15 centímetros do solo, deixando expostos os seus ovos para que eles se dessequem e tornem viáveis através do sol. Deve ser também planejar atentamente o uso de outras espécies cultivares no sistema de produção. Tipo, se você faz 3 safras na sua lavoura, por exemplo, vamos usar de exemplo soja, milho e o feijão como terceira safra. Você tem que ir manejando desde o soja até o feijão, as cultivares que não são hospedeiras de nematóide, não propagam, ou que eles, nem que não seja resistente, mas tem uma baixa propagação de nematóide, visando sempre abaixo de 1% de propagação de nematóide. Como o soja já tem várias cultivares resistentes, milho também, hoje em dia já tem muitos cultivares resistentes ao nematóide, e posteriormente o feijão usar uma cultivar resistente.
Nematóide das lesões, o Pratylenchus bacillus. Ele é o nematóide mais frequente no sistema produtivo dos cultivares anuais, nas principais regiões brasileiras produtoras de feijão comum. O patógeno pode ocorrer naturalmente em vegetação nativa ou em sua expansão tem sido favorecida pela intensidade dos cultivos anuais. Esses cultivos anuais, o favorecimento vem de onde você não dá um tempo para uma cultura de cobertura, para que haja essa quebra do ciclo, você possa utilizar crotalário, uma cultura que venha quebrar esse ciclo ou diminuir o nematóide na área. Não há estimativa clara de perdas de produção do feijão por causa do Pratylenchus, mas como o patógeno afeta várias culturas de importância, como soja, milho, seu manejo deve ser considerado do sistema produtivo como um todo. Por causa que, como eu citei anteriormente, você sempre não vai plantar só feijão o ano inteiro, você vai ter outras culturas anteriores ou posteriores, e sempre visando a diminuição do nematóide, visando culturas resistentes. Em geral, os solos mais infestados, os maiores danos causados nematóides são solos arenosos com temperaturas acima de 25 graus. Os nematóides das lesões causam ferimentos tipicamente originais de lesões escuras sobre a raiz, às vezes nem sempre são vistos, evidente. Os nematóides, eles entram e saem das raízes que são atacadas, causando a destruição das partes do sistema radicular, levando a menor eficiência do uso de nutrientes e subdesenvolvimento e estande irregular das plantas afetadas. Como ele vai estar afetando a raiz, ele vai cortar a raiz, causar essas lesões quase inteira, na parte radicular inteira, fazendo com que a planta não consiga, torne inviável algumas radículas, até não conseguindo mais absorver os nutrientes. As principais medidas da utilização de cultivares resistentes, de feijoeiro, como em outras espécies cultivadas do sistema produtivo, e a falta de opções de resistências para dar preferência às variedades que tenham reprodução de nematóides mais baixas. Essa escolha pode ser difícil, pois espécies como soja, milho e sorgo são hospedeiras, dificultando a rotação de cultura. Plantas de cobertura antagonistas nematóide de galho também são utilizadas no manejo para Pratylenchus, como Frotalaria spectabilis e breviflora e algumas variedades de milhetos. As práticas culturais que favorecem a proliferação dos inimigos naturais dos nematóides permitem o enraizamento rápido e profundo das raízes, são importantes para evitar danos e perdas na produção. Bom, como podemos tirar de conclusão, o quão importante é o manejo de doenças e pragas na cultura do feijão e em qualquer outra cultura, e as culturas em si que você vai manejar na sua lavoura, as culturas anteriores e posteriores. O quão importante é você manter um solo bem cuidado, com matéria orgânica e cobertura adequada. Também tiramos como importância usar as ferramentas que temos hoje. O grande leque de princípios ativos, a facilidade de acesso e comunicação com as pessoas para você ver o que está acontecendo no estado vizinho, na cidade vizinha, para já ficar alerta e fazer alguma aplicação preventiva, tomar uns cuidados preventivos. Como podemos ver, as doenças não dependem somente do patógeno, do vírus, do fungo, da bactéria em si. Às vezes tem agentes que causam essa doença, podem estar levando essa doença. Como a mosca branca é vetor de mosaico, como a nematóide pode abrir portas para a entrada de ferrugem, como algum dano causado na folha ou sombreamento vai fazer com que ela fique menor, ou pode posteriormente causar injúrias vindo causar danos. E você tem que levar o manejo ao todo em consideração na cultura. Você vai levar em consideração o monitoramento,
o controle da praga, que já vai posteriormente vai servir para controle e redução de doenças e patógenos na lavoura. Com isso, a gente pode estar usando tantos agentes biológicos quanto químicos, podendo fazer com a tecnologia que temos em mão, a quantidade de fungicida e inseticida que temos em mão, podemos estar escalonando um fungicida, por exemplo, escalonando 3 aplicações, fazendo com que não venha agravar, jogando até para 4 aplicações, não venha agravar nenhuma doença. Você faz e algumas doenças como mancha-alvo, cercósporas, elas são doenças de finais de ciclo, porém que tem que ser controlada no começo de ciclo, onde você vai fazer uma aplicação inicial com um protetor, com algum outro produto que já venha prevenindo essa doença, porque quando qualquer doença aparece com sintomas em folha, ela já está causando dano. E às vezes esse dano é irreversível. Às vezes você não consegue reverter o dano já causado por essas plantas. E levando em consideração o manejo das plantas daninhas. Você controlando as plantas daninhas, você vai estar controlando como posso dizer, aonde esses insetos causadores dessas doenças e essas doenças poderiam se alojar enquanto não tivessem a cultura de interesse, no caso o nosso feijão. E, levando tudo isso em consideração, você adequando um bom manejo com produtos bons, com tecnologia, podemos fazer com que tudo consiga levar uma lavoura mais saudável, uma lavoura com plantas mais saudáveis e com maior produtividade, evitando os gastos exponenciais para tentar apagar fogo, vamos dizer assim, daquilo que já ocorreu, daquelas doenças que já não tem mais o controle, mas a pessoa atrasou um produto, atrasou um manejo e acabou perdendo o time e estourando isso. Sempre manejar bem, controlar bem, evitando casos desses. O grupo agradece. Muito obrigado pela atenção de todos.